Eu sou Sara de Lima Silva e estarei apresentando o trabalho cujo título é Associação da facete plantar com o tipo de arco plantar, uma revisão sistemática. As autoras foram Sara de Lima Silva, Heloísa Maria Petri e Márcia Rosângela Busanello. A orientadora foi a professora Márcia Rosângela Busanello. Sobre a face plantar. Também é conhecida como aponeurose plantar, pois é uma estrutura de tecido conjuntivo achatada que liga o osso calcâneo às falanges proximais dos dedos. Funciona como cobertura para alguns músculos do pé, principalmente para os flexores curtos dos dedos, formando então o arco plantar ou arco longitudinal do pé. Ela serve principalmente para absorver os impactos da marcha e das atividades que desempenhamos no dia a dia. Ela se molda mediante os estímulos que nós damos a ela e depois ela retorna à sua posição original. A fascite plantar é uma inflamação da face plantar crônica, que posteriormente pode causar até a degeneração dessa face. Isso se dá em função de alguma alteração da tensão ou um excesso de impacto, que pode causar até o aumento da espessura dessa face. O principal sintoma da fascite é a dor na parte anterior do calcâneo, ali na região de médio e retropé. Uma das características da fascite plantar é uma dor bastante intensa assim que o paciente levanta da cama e põe o pé no chão, ou seja, uma dor após o repouso. Essa dor ela tende a diminuir, mas ela não cessa. E essa dor ela tende a aumentar mediante a grandes esforços que esse paciente faça. A obesidade, dorsiflexão reduzida, aumento de tensão do tendão de Aquiles, uso de sapatos sem amortecimento ou com um mau amortecimento, ou volume de treino exagerado sem uma supervisão adequada são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da fascite. Alguns autores trazem também que as alterações do arco plantar também são um fator de risco, seja ela relativa ao arco plano ou cavo. Aí, em relação ao pé plano e cavo, quando a face plantar ela se tensiona, ela forma o arco do pé. Pessoas que têm o pé plano não têm a tensão adequada na face, essa tensão ela é diminuída. E, no caso, isso causa o desabamento do arco plantar. Isso causa alterações na absorção do impacto, que poderá causar disfunções nas articulações que estão acima. Já pessoas com pé cavo, há um excesso de tensão nessa face plantar, e isso faz com que o arco fique mais elevado. Essas costumam ter problemas de equilíbrio e também a terem torções de pé do tornozelo mais incidentes, né, devido à menor superfície de contato entre o pé e o chão. O objetivo deste estudo foi revisar na literatura a associação da fascite plantar com o tipo de arco plantar. Aí essa revisão ela foi conduzida com base no Prisma 2020 e registrada no Próspero. A questão norteadora dessa revisão foi baseada no acrônimo PECOS, cuja população eram indivíduos adultos, homens e mulheres, sem distinção. A exposição era a alteração do arco plantar, o comparador era sem alteração do arco plantar ou nenhum comparador, e o desfecho era fascite plantar. O desenho de estudo eram estudos observacionais e ensaio clínicos, quando estes utilizassem em sua baseline avaliações do tipo de pé. Então, baseado no PECOS, foi elaborada a seguinte questão, né? Existe relação entre o tipo de arco plantar e a fascite plantar? Se os estudos que foram selecionados se enquadrassem dentro do PECOS, estes eram incluídos, senão eles seriam excluídos. Aí nós utilizamos as fontes, as bases de dados da literatura indexada e não indexada para diminuir o risco, o viés do estudo. Aí, da literatura indexada, foi utilizado ali a Web of Science, a PubMed, Embase, Scopus, Lilacs e Pedro. E da literatura não indexada, Google Scholar, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, LiVivo, OpenGray e Citation Search. Aí, como gerenciadores de referência, os gerenciadores de referência foram utilizados para a remoção de duplicatas automática e manualmente. O EndNote Web foi utilizado para fazer a remoção automática e manualmente. Já o Ryan foi utilizado apenas para fazer a remoção de duplicatas manualmente. Depois da remoção de duplicatas, os estudos foram passados para a fase 1, que era de leitura de títulos e resumos. Eles deveriam atender aos critérios de elegibilidade que foram citados acima. E essa fase 1 ela foi feita por duas revisoras cegadas, e quando foi tirado o cegamento, uma terceira revisora foi requisitada para resolver os conflitos. Os estudos que passaram da fase 1 foram para a fase 2, que é a leitura de artigos na íntegra. Eles deveriam também atender os critérios de elegibilidade e também foram feitos por duas revisoras cegadas. E quando foi tirado o cegamento, uma terceira revisora foi requisitada para resolver os conflitos.
Aí, os estudos incluídos, eles obtiveram a sua qualidade metodológica por meio da Newcastle et al., adaptada para estudos transversais. Aí, através desta, foram feita a análise dos dois estudos que foram classificados como evidência baixa, né? O estudo de Liu, ele teve o score de 3 estrelas e o de Sulistio-Oti de 4 estrelas. Eles também o risco de viés ele também foi feito por duas revisoras cegadas e, quando foi tirado o cegamento, uma terceira revisora foi requisitada para resolver os conflitos. Aí um pouco sobre os resultados e discussão. Bom, da base de dados indexada eram 574 artigos. Destes foram excluídos, 277 duplicados. Sobraram 297 para análise. Aí destes foram excluídos 283. Restaram, então, 14 estudos para serem lidos na íntegra, o que corresponde à fase 2. Destes 14, 3 não foram encontrados, sobrando, então, 11 estudos. Aí, destes 11, 10 foram excluídos por desfecho e população errada, ficando, assim, um artigo da literatura indexada. Aí, da base de dados não indexada eram 139 artigos, destes, 10 foram para leitura na íntegra, o que corresponde à fase 2. Porém, 9 foram excluídos devido a desfecho errado, restando apenas um artigo para a literatura não indexada, da literatura não indexada. Dessa forma, restaram 2 artigos nessa revisão, e estes foram classificados como estudos observacionais transversais. Resultados e discussão. A proposta desse estudo foi revisar na literatura se há associação da fascite plantar com o tipo de arco plantar, pois essa suposição ela foi levantada por outros autores, sendo alguns deles Buchanan e Kushner, Waring e Young. Esses foram alguns dos autores que levantaram e deixaram essa lacuna na literatura, e este estudo tinha como objetivo respondê-la. 2 estudos foram incluídos nessa revisão, o de Liu e o de Sulistio-Oti. O tamanho das amostras dos estudos foram de 16 e 56 participantes, respectivamente. Porém, o número de pés foram 18 e 112. Ou seja, o estudo de Liu teve 16 participantes, porém 18 pés. Ou seja, desses 16 participantes, tiveram os 2 pés analisados. E no de Sulistio-Oti, dos 56, todos tiveram os 2 pés analisados, totalizando ali os 112 pés de Sulistio-Oti. Aí, juntando os dois estudos, a amostra teve uma quantidade de 72 pessoas e 130 pés. Liu e Sulistio-Oti usaram protocolos diferentes para sua avaliação. Bom, o estudo de Liu utilizou o índice de arco de pé no tapete de Harrisbeth e 5 medições radiográficas, sendo elas a altura navicular normalizada, ângulo de inclinação do calcânio, o ângulo calcâneo primeiro metatarso, ângulo de cobertura talonavicular e o ângulo talos segundo metatarso. Enquanto o estudo de Sulistio-Oti adotou o ângulo de inclinação do calcânio e o ângulo talos primeiro metatarso como protocolo de avaliação. Aí os estudos incluídos conflitaram quanto aos seus resultados, pois no estudo de Liu os resultados não foram claros quanto à associação das alterações no arco plantar relacionada à fascite plantar. Então, não foi possível concluir alguma coisa com o estudo do Liu. Já o estudo de Sulistio-Oti teve como resultado das mensurações valores conflitantes. Quando ele usou o ângulo de inclinação do calcânio, a quantidade de pé planos correspondia a 70,5% da amostra e de pé normal a 29,5%. Já o ângulo talos primeiro metatarso, o pé plano correspondia a 55,4% da amostra e o pé normal a 44,6%. Então, os valores eles conflitaram entre si. Mas, apesar de serem diferentes, eles consentem que a incidência da fascite plantar neste estudo, né, no estudo de Sulistio-Oti, está relacionado ao pé plano. Aí as conclusões. Bom, devido à baixa qualidade metodológica dos estudos publicados sobre o tema, principalmente nos desfechos reportados, não foi possível concluir se há associação entre o tipo de arco plantar e a fascite plantar. Dessa forma, sugere-se que novos estudos primários com maior rigor metodológico sejam feitos devido à lacuna que permanece sobre o tema. E eu agradeço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná.